Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Estopa ao vivo. Eu gostaria de agradecer todos vocês pelas participações. Gostaria de agradecer as pessoas que participaram, a retransmissão que eu fiz do Boa Noite 247, um formato novo que eu estava testando, durante a live, que estava fazendo as reprises, interromper e colocar uma programação ao vivo que estava rolando. O Job B perguntando se não vai rolar hoje, já está rolando o Job B, Chocoprint BR, dando boa noite a todos. Hoje eu passei um pouquinho, tive que interromper a retransmissão, porque hoje foi um dia de testes, né? Hoje foi um dia que eu fiz bastante experiências para tentar ir afinando aí a tecnologia do canal. Deixa eu agradecer aqui as pessoas, eu estou percebendo aqui, Nilson Alves da Silva, várias pessoas chegando. Deixa eu colocar aqui já os primeiros comentários da noite. Ademar Vieira, Ágata, Rita Brasier, Duque Costa. Pessoal, importante para a gente realmente aumentar o alcance da publicação, é muito importante que vocês compartilhem. Lembrando que as pessoas que estão acostumadas a receber a notificação dessa transmissão, hoje não receberam a notificação e por causa da correria, que hoje foi um dia realmente um dia técnico, eu não fiz nem aquele vídeo que eu estou tentando fazer todos os dias para enviar, né, para postar meia hora antes para as pessoas ficarem sabendo que a transmissão vai acontecer. Essa transmissão ela iniciou há muito tempo atrás, então é muito importante que vocês ajudem compartilhando para as pessoas entenderem que essa transmissão já está rolando. Hoje eu já estou até sem voz de tantas coisas que aconteceram aqui, vários testes a respeito de transmissão mesmo para melhorar e para criar tecnologia e criar inteligência combativa, né? Porque tudo que eu estou desenvolvendo aqui no meu canal está à disposição de toda a esquerda, claro. A gente sabe que tudo que eu estou tentando desenvolver aqui, a direita já tem acesso desde o momento da existência. Deixa eu agradecer aqui. Boa noite. Léo, será que o Moro vai investigar o Queiroz? Não, o Moro já proibiu qualquer tipo de investigação a respeito do Queiroz. Moro é submisso ao governo corrupto. Moro faz parte do governo corrupto. Rita Brasiel, a gente já fica de butuca aqui em Minas. O trem é frenético. Muito obrigado, pessoal, pelas participações. Deixa eu ver aqui, já temos 587 pessoas assistindo aqui pelo YouTube. Eu estou sem controle do Facebook hoje, mas eu gostaria de pedir vocês que estão assistindo pelo Facebook para virem participar com a gente aqui no YouTube. Gostaria de pedir vocês que estão assistindo pelo YouTube para ajudarem compartilhando para a gente aumentar o alcance. Hoje, apesar de ser sábado, a gente teve aí muitos eventos interessantes na política brasileira. Eu já vou trazendo aqui para vocês algumas coisas que eu vou discutir durante a noite. O Washington Post propõe boicote a produtos de desmatamento no governo. A gente sabe que o Bolsonaro está fazendo uma proposta que vai totalmente contra a lógica dos dias de hoje, quando a gente pensa que o mundo inteiro está lutando para preservar o planeta. Afinal de contas, seria nesse planeta que nossos filhos morariam, né? O Bolsonaro já vai numa direção um pouco diferente. O Bolsonaro já vai na direção de permitir o desmatamento, permitir a poluição. E agora a gente já começa a ter algumas reações ao redor do mundo. O Bolsonaro, ele achava que ao ser eleito presidente da República ele seria intocável, mas não é bem assim não. Se tem uma forma bem eficiente de tocar, é tocar no bolso, gente. E o que normalmente eles fazem é exatamente isso, boicote para conseguirem uma desestabilização econômica. É esse tipo de medida, né? A desestabilização econômica que os Estados Unidos utilizam para prejudicar Cuba, para prejudicar a Venezuela, para prejudicar a Coreia do Norte, para prejudicar qualquer país que não queira se submeter às suas regras. Deixa eu trazer aqui, começou a contagem regressiva para a demissão do Paulo Guedes. Está no Brasil 247, do Leonardo Atucci. O Léo acredita que o Paulo Guedes
já tá com a corda no pescoço porque tá desafiando o Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro propõe governo paralelo na Venezuela. Bem bizarra essa ideia, né? Seria como se, de repente, por causa das fraudes eleitorais que a gente teve no Brasil, nós decidíssemos criar um governo paralelo aqui no Brasil. Incapaz de governar, Bolsonaro agride Haddad. O Bolsonaro é igualzinho àquela pessoa que não tem assunto. Toda hora que aquela pessoa que não tem assunto nem conteúdo chega perto de você é para falar mal de alguém. O Bolsonaro, toda hora que ele vê que o bicho está pegando pro lado dele, ele precisa falar mal de alguém. O Washington Post propõe boicote a produtos de desmatamento. Foi o primeiro que eu trouxe aqui. E o Roberto Delgado fala: melhor proibir de verdade do que fingir proibir o desmatamento, como nos governos do PT. Tá bom, Roberto. Eu acho que o que você queria falar seria: melhor liberar de uma vez o desmatamento do que fingir que proíbe, como no governo do PT. Tá bom, Delgado. Eu já entendi. Já entendi que o PT é a pior coisa do mundo, do universo. Aí tudo no governo do PT deu errado, nos outros governos dá tudo certo, né? Tipo, quando a gente pensa, por exemplo, no governo Fernando Henrique, nenhuma árvore foi cortada no Brasil, né? Tudo o governo é o PT. E a culpa é do Lula. A culpa é do Lula. É o Lula que tinha que pegar um facão, entrar na frente do cara que fosse desmatar e ficar lutando espada com a motosserra. O cara lá com a motosserra, né? Hoje, na realidade de hoje, nós temos satélites para fazerem o monitoramento ambiental no Brasil, e esses satélites permitem descobrir quando uma área está sendo desmatada. Isso porque a galera não tem noção do tamanho que é o Brasil. O pessoal acha mesmo que vigiar o Brasil é só colocar um policial lá na porta da Amazônia. O pessoal deve imaginar que a floresta amazônica tem uma porta, né? Provavelmente é isso. O Delgado deve imaginar assim: ó, floresta amazônica tem uma porta, e aí todo mundo que passa nessa porta passa com uma arvrinha debaixo do braço, um tronco debaixo do braço. Aí o PT vai, olha e fala: não, pode levar, pode desmatar. Aí vai passando um por um com um tronquinho debaixo do braço, carregando uma árvore de sucupira, né? Não é assim não, Delgado, deixa de ser bobo, rapaz. Você queria que o Lula entrasse dentro da selva com uma espada, lutando com o cara de motosserra cortando árvore, e o Lula lá com uma espada? Não. É através de políticas que incentivem a denúncia. É dessa forma que você consegue evitar o desmatamento. Não é só, o PT deixou desmatar. É como se fosse fácil, né, Delgado? Como se fosse fácil. Acho que você não tem... Faz o seguinte, procura aí, ó. Sensoriamento remoto. É o nome dessa técnica que o pessoal falando: não liga para Delgado. É porque a gente precisa de um bobo da corte, né? É quase um bobo da corte. Ednei Rodrigues: você é fraco, Estopa. Eu levanto 80 no supino, pretendo levantar um pouco mais. Aí, vocês imaginem, né? Deve ter no PT também, deve ter lutador de Kung Fu. Aí o cara chega lá para poder arrancar a árvore, o cara quebra o outro no cacete, lutando Kung Fu. Isso porque o desmatamento no PT era grande, porque o PT fingia. Aí não, aí é diferente. O Kung Fu Panda, que tinha a obrigação de cuidar da floresta amazônica, na hora que ele tinha que estar cuidando da floresta amazônica, ele vestia uma camisa do PT, Kung Fu Panda de camisa comunista. Aí ele escondia, e ficava escondido, deixando os outros comunistas cortar as árvores. Agora o Bolsonaro vai assumir e vai colocar alguma espécie lá de guardião do universo, Changeman, o Jaspion, para proteger a floresta amazônica. Você é bobo, Delgado. Criatividade, rapaz. Nem idade para isso, não. Roberto Delgado: do governo do PT nós já tivemos exemplo. O Bolsonaro ainda vamos ver. Você faz muitas suposições. Se o Bolsonaro fizer isso, se não fizer assim, se não fizer assado, faço mesmo de ser bobo, rapaz. Bobo que protege o Bolsonaro igual você. O governo do PT prometeu preservar. E aí, dentro dessa promessa de preservação, existem os desvios. O governo do Bolsonaro prometeu desmatar. Ah, deixa de ser bobo, Delgado. Criatividade, rapaz. Você não tem idade para isso mais, não. Deixa de ser bobo. Olha, uma coisa é determinado governo prometer fazer direito, não conseguir porque não conseguiu alcançar o objetivo. A outra é o governo já entrar no poder prometendo fazer errado.
Mas tem que ter muita paciência mesmo. Eu gosto. Participa aí, Delgado. Ó, continua, porque precisa de bobo desse jeito. Washington Post propõe boicote a produtos de desmatamento no governo Bolsonaro. Aí, Delgado, você faz assim, né? O que vai acontecer? O governo Bolsonaro acha, né, o ruralista que manda no Bolsonaro, pensa da seguinte maneira, ó, nós temos um problema sério, esse maldito governo que fica segurando uma lei de preservação ambiental. Para vocês entenderem o que é que os ruralistas querem, eles querem acabar com uma coisa que chama reserva legal e reserva permanente. Significa que se o Bolsonaro conseguir pressionar o Congresso para mudar as leis ambientais, e não é difícil, porque agora o Congresso é todo ruralista, os ruralistas vão poder usar 100% das suas terras. Além dessa questão de começar a desmatar a Amazônia. Mas não é só isso, não. Imaginem o seguinte, gente. O Constituinte e os legisladores, eles decidiram que o meio ambiente é um bem de interesse de todos e deve ser preservado para as futuras gerações. O que significa que a gente tem que preservar o meio ambiente para o futuro, não é simplesmente acabar com tudo agora, porque o Delgado acha que a gente tem que acabar com tudo agora. Não é assim, a gente tem que preservar para as futuras gerações. Só que o Bolsonaro, ele não acredita no aquecimento global, o Bolsonaro não acredita que o meio ambiente precisa ser preservado. Ele acha que você tem que sair desmatando tudo. O Constituinte, que não tinha a mesma ideia do Bolsonaro, criou formas de preservação, que são reserva legal, reserva permanente. E o que significa reserva legal e reserva permanente? Imagina você que você tem um determinado, como é que fala, gente? Uma propriedade rural. Essa propriedade rural, ela tem que cumprir uma função social, porque a gente mora numa sociedade. Significa que você não pode sair cortando tudo enquanto é árvore, você não pode sair fazendo o que você quer. Por exemplo, passa um riozinho na sua propriedade, acho que 20 metros para um lado, 20 metros para o outro, se o rio for de até 50 metros, eu esqueci os cálculos certos, mas até um certo tamanho do rio, do leito do rio, você tem que preservar tantos metros para um lado, tantos metros para o outro, preservar mata ciliar, tem que preservar mata em cima da montanha, tem que preservar um percentual da sua propriedade. Então vamos imaginar que você está na região que o percentual é 20%. Então você tem 100 alqueiros de terra, você tem que preservar 20 alqueiros intocados. Por quê, gente? Porque não pode acabar com tudo, né? Vamos cair na real. Não é bonito imaginar que nós temos um Brasil desse tamanho, em que, obviamente, quase tudo é de propriedade privada, você vai sair simplesmente cortando tudo, vai faltar a qualidade de vida se sair cortando tudo. Aí o Constituinte e os legisladores criaram reserva legal, reserva permanente, que são restrições à quantidade que o cara pode desmatar. O cara pode desmatar, aí que está o detalhe. Só que ele não pode desmatar tudo. Esse é o detalhe que revolta o ruralista. Ele pode desmatar, só que ele não pode desmatar tudo. Aí o ruralista agora consegue fazer pressão e consegue eleger deputados, senadores e consegue fazer pressão no presidente para mudar essas leis. Agora o ruralista que não podia desmatar tudo, agora ele quer desmatar tudo. Aí beleza, imagine você que os ruralistas são pessoas milionárias, que para eles não vai faltar dinheiro para ar-condicionado, para eles não vai faltar dinheiro para comprar até água destilada se for necessário, para eles não vai faltar dinheiro para colocar os filhos para morarem fora do Brasil. Para eles não vai faltar dinheiro para nada. Mas esses ruralistas, eles dividem o mesmo espaço com nós, pessoas comuns que não vamos ter condição de nada disso. Aí os caras chegam, desmatam o Brasil para produzirem para os gringos, envenenam nossa água, porque a utilização de agrotóxicos obviamente vai ter efeitos colaterais. A água dos rios vai ser envenenada, o lençol freático vai ser envenenado. Aí depois que tudo isso acontece, depois que toda essa merda aconteceu dentro do Brasil, os ruralistas ricos simplesmente lamentam. Olha, gente, tem histórias bizarras na humanidade, e uma das histórias mais
bizarras que a gente tem na humanidade é a história do lobby do cigarro. Há tempos atrás, imaginava-se que o cigarro não causava doença alguma. Muito pelo contrário, a indústria do cigarro tinha feito propagandas falando que o cigarro trazia a potência sexual. Então, alguns médicos e alguns cientistas começaram a fazer um estudo de correlação entre casos de câncer de pulmão e o consumo de cigarro. Quando esses estudos começaram, eles obviamente começaram a partir de alguns médicos que eram aqueles médicos subversivos, médicos que não queriam se submeter à indústria do cigarro. Eles começaram a falar dessa conexão entre o consumo de cigarro e o câncer de pulmão. Sabe o que aconteceu com esses médicos? Eles foram ouvidos por um pequeno número de pessoas e surgiram vários comunicadores da época para ridicularizarem esses médicos. Da mesma forma que a gente tem Kim Kataguiri, Mamãe Falei e um monte de comunicadores de direita para ridicularizarem o que a gente fala a respeito do liberalismo, quando a gente fala coisa do tipo, olha, o liberalismo ele pode sim trazer uma qualidade de vida no primeiro mundo, mas o Brasil que está em desenvolvimento, ele se ferra com o liberalismo. Aparecem milhões de comunicadores e jovens para jogarem na cara da gente que a gente não sabe absolutamente nada. Esses mesmos comunicadores e esses mesmos jovens que sabem de tudo eram os doutores em ciências pulmonares na época em que alguns médicos começaram a falar sobre o câncer de cigarro. Olha, médicos que eu chamo pejorativamente de Escola Austríaca de Medicina, só para fazer uma reemissão à Escola Austríaca de Economia, claro. Os médicos que eu falo da Escola Austríaca de Medicina, naquela época se uniram para falar que não, o cigarro não causava câncer. E acreditem, tem vídeo disso na internet. Os médicos falando, não, os males causados pelo cigarro eles somem em 2 anos de uso, ou seja, não tinha nenhum efeito permanente no consumo de cigarro. Aí a gente tinha, até hoje, né, tem o Olavo de Carvalho defendendo o cigarro, mas enfim, na época a gente tinha a maioria dos médicos que eram escravos do sistema defendendo o consumo de cigarro e uma minoria de médicos que desafiavam o sistema e eram contra o consumo de cigarro. Claro, né, gente, não precisa nem falar que os médicos que eram contra o consumo de cigarro eram exatamente os comunicadores de esquerda hoje. Eles eram ridicularizados, eles não estavam com a maioria, provavelmente eles eram chamados de comunistas. Aí beleza, hoje eu acho que pelo menos aqueles que não seguem o Olavo de Carvalho concordam que o cigarro faz mal, né? Pelo menos quem não segue o Olavo de Carvalho concorda que o cigarro faz mal. Obviamente, daqui a uns anos, as pessoas já vão entender que esse liberalismo é tão somente uma forma de gerar uma divisão internacional do trabalho para manter a situação como ela está. Ou seja, países desenvolvidos, países subdesenvolvidos, mantendo os países desenvolvidos como países confortáveis e se ferrando para isso. Daqui a alguns anos, todo mundo vai entender isso, assim como hoje, quase todo mundo, lógico. Quando a gente pensa no eleitor do Bolsonaro, a gente pode imaginar que tem eleitores do Bolsonaro que são seguidores do Olavo de Carvalho que não devem acreditar nisso. Mas pelo menos a maioria dos brasileiros acreditam sim que os cigarros fazem mal. Daqui a uns anos, todos vão acreditar, obviamente, que o liberalismo, pelo menos para o Brasil, faz mal. Por que eu estou falando isso tudo de cigarro, né? Quando a gente pensa, mas que esse cara trouxe cigarro? Porque hoje, tem uma discussão muito grande a respeito de, será que o aquecimento global existe? Hoje a gente tem uma discussão do tipo, será que os agrotóxicos realmente fazem mal? Porque o Bolsonaro e o Kim Kataguiri, que nem falam agrotóxicos, falam defensivos agrícolas, eles falam que não, que esses agrotóxicos aumentam a produtividade e trazem qualidade de vida para todo mundo. Que qualidade de vida, gente? Vão cair na real. Esses ruralistas não estão produzindo para o povo brasileiro, não. Os caras estão produzindo para vender para fora. Qualquer um de nós lembra daquela velha história de que o que é bom no Brasil é vendido para fora.
Olha, eu vou dar uma dica para vocês, e é uma dica das dicas mais loucas do mundo, que foi um camarada que trabalha com café, que me ensinou, e vocês vão ficar impressionados, vocês vão ficar revoltados. Deixa eu agradecer aqui o comentário do Reginaldo Andrade. Reginaldo fala, também aconteceu esse lobby com o chumbo na gasolina. Cara, é sem noção. Tem gente ainda fazendo lobby para ter utilização. Gente, amianto, deixa eu introduzir para vocês. Amianto é um produto extremamente resistente, muito bom para construção civil, mas o que ele tem de bom, ele tem de cancerígeno. A fibra de amianto, se ela for respirada e se chegar no pulmão, lógico, a gente tem todo um mecanismo de proteção para que as partículas não cheguem nos alvéolos pulmonares. Então tem toda uma fronteira para ser vencida até chegar nos alvéolos pulmonares. Mas uma garantia existe. Se chegar nos alvéolos pulmonares, a fibra de amianto, o câncer é garantido. Isso é garantido que o cara vai ter câncer. E mesmo assim, a gente tem hoje pessoas fazendo lobby para a utilização de amianto. É incrível, os caras querem só dinheiro, os caras continuam fazendo lobby para vender amianto, os caras continuam fazendo lobby para vender tudo enquanto é tipo de veneno. Então, essa utilização de agrotóxicos no Brasil, ela obviamente vai trazer câncer para o brasileiro a longo prazo. E eu não estou falando isso da boca para fora como um louco, não, gente. Eu sou formado em engenharia ambiental. A gente estuda exatamente isso, exatamente como funciona a dinâmica das águas, a mecânica das águas, como que um agrotóxico chega no lençol freático, como que um agrotóxico chega nos rios, né? Todo jornalista que não tem uma formação em ambiental, ele pensa, ah não, mas os agrotóxicos vão vir para a mesa dos brasileiros através dos alimentos. Não, os alimentos são de menos. O alimento, o agrotóxico chega lá através do alimento, tudo bem. O pior é o seguinte, tem gente achando, principalmente classe média, achando que na hora que o bicho pegar, foge pro orgânico, que nada. Não tem jeito de fugir, não tem escapatória, porque os agrotóxicos vão chegar na água que você toma banho, eles vão chegar na água que você bebe, e não tem tecnologia hoje no Brasil em funcionamento para fazer filtragem de agrotóxicos. Você pode tirar partícula da água, você pode matar os micro-organismos com cloro, você pode fazer um monte de coisa para purificar a água de quê? Dos micro-organismos, dos coliformes termotolerantes, né? Mas você não vai conseguir tirar os químicos pesados, os agrotóxicos, porque o sistema de tratamento de água que a gente tem no Brasil hoje não é para isso. O sistema de tratamento de água que a gente tem no Brasil hoje é para tirar micro-organismo e partícula de terra. Ou seja, para deixar a água clarinha e sem micróbios. Simples. O brasileiro, a longo prazo, vai pagar um preço muito alto por essa festa do Bolsonaro no dia de hoje. Meg Souza, Léo, boa noite. Será que com o aumento do desmatamento que virá, será que o INPE continuará divulgando os dados corretamente? Meg, olha, até antes do Brasil entregar, né, parece que o Brasil está entregando satélites para os Estados Unidos, até antes do Brasil entregar os satélites para os Estados Unidos, a gente tinha um sistema de monitoramento que tirava fotos constantemente, dava para detectar esses desmatamentos. Eu temo que agora, com a entrega do satélite para os Estados Unidos, a gente nem tenha condição de continuar. Eu acho que vai ter uma interrupção nessa observação do desmatamento, né? Que é essa observação aí, para você ter uma ideia de como que a coisa é complexa, para a gente ter condição de saber que estão desmatando. Né? O Delgado acha que é só o Lula entrar na selva com uma espada e ficar lutando, né? Cortando as motosserras com uma espada ninja. Né? Não é assim tão fácil, a coisa é gigante, o Brasil é muito grande. Tem gente desmatando para tudo enquanto é lado. Se o Moro, se o Moro vai pegar a pauta do trabalho e já vai tirar a verba para não ter fiscalização contra trabalho escravo, vocês acham que os caras vão fiscalizar desmatamento? Vão cair na real. Cássio da Hora, Léo, você disse que trabalhou no comitê de campanha do Aécio por muito tempo. Você só percebeu que essas pessoas eram ruins porque sentiu na pele o preconceito? O que fazer para tirar as pessoas da Matrix?
Eu vou falar sobre essa questão aí do eu já trabalhei para o Aécio, porque muitas pessoas que começaram a assistir esse programa talvez não tenham visto o vídeo que eu fiz falando que eu já trabalhei para o Aécio. O mais engraçado foi o seguinte: como é que são as coisas, né? Quando as pessoas elas querem destrinchar o seu passado para te destruir, elas nem percebem o que você fez e acham que você tem vergonha do seu passado. Quando o Duplo Aécio, eu já contei para vocês a história que o Duplo Aécio, aquele blog internacional, quando eu falei que não era uma boa estratégia falar mal do Haddad, né? A estratégia o Duplo Aécio entrou numa piração de ficar falando que o Haddad era traidor e tal, para tirar votos do Haddad. Eu falei, olha, isso não é inteligente, isso vai eleger o Bolsonaro. Aí o que aconteceu? Eu nem citei o nome do Duplo Aécio, mas aí o Duplo Aécio mandou para mim uma mensagem me ameaçando que ia divulgar, que eu comprei TCC e tal. Aí o que eu fiz? Eu bati de frente e falei, olha, divulga, meu amigo, eu tenho plena consciência que eu fiz meus TCCs e ainda julguei a público. Falei assim, olha, o Wellington vai trazer para vocês as provas que eu fraudei minhas pós-graduações. Aí o Duplo Aécio Sumiram porque não tiveram, obviamente, subsídios para... Deixa eu achar uma foto do Aécio Neves para eu colocar aqui enquanto eu falo. Eles não tiveram subsídios para provar que eu era essa pessoa que tinha comprado TCC de pós-graduação. O detalhe é que como eles, é aquela coisa, né, que o próprio Lula fala, o ser humano, ele é muito ruim, ele pensa, se eu tivesse no lugar daquele cara, eu faria isso. E ele pensa que porque se ele tivesse no meu lugar, ele faria isso, talvez eu faria isso. Aí acontece que eu não fraudei pós-graduação e bati de frente. E os caras acharam um Twitter meu, onde eu falo que eu já trabalhei pro Aécio. Um Twitter, só um Twitter. Aí os caras começaram a me perseguir, mas perseguir mesmo. Tipo assim, tweetando aquele negócio e rodando aquele treco como se fosse, tipo assim, meu passado obscuro e sombrio que foi descoberto. Aí o que eu fiz? Eu fui e mostrei para eles que o que eles estavam tentando julgar a público a meu respeito, que eu já tinha trabalhado para o Aécio, eu já tinha feito um vídeo falando sobre isso. Deixa eu trazer para vocês aqui uma fotinha do Aécio enquanto eu conto para vocês a história. É só uma questão de duplicar aqui, só para ilustrar a coisa, porque senão fica... Tá aqui, mineirinho como eu. Vou contar para vocês a história da minha experiência, que o Cássio fala uma coisa interessante, como eu senti o preconceito. Eu trabalho na área de audiovisual há muitos anos. Trabalhar na área de audiovisual significa fazer isso que eu estou fazendo aqui agora, montar estúdios, usar a tecnologia para fazer imagem. Então é iluminação, som. Na campanha, quando o Aécio Neves foi eleito senador, uma pessoa que me contratava constantemente para fazer outros tipos de trabalho me chamou para trabalhar na campanha dele, foi o Miguel. E na campanha do Aécio Neves, eu era responsável pela parte técnica, como eu já tinha essa experiência de parte técnica, então eu fiquei responsável por servidores, por toda a ligação do comitê de jornalismo do Aécio Neves. Além disso, eu era também editor de vídeo. Olha, eu trabalhava, fazia duas funções, né, enquanto todo mundo estava lá só trabalhando como editor ou então como cinegrafista, eu estava fazendo essas duas funções. O Miguel até gostava de mim, esse Miguel que me contratou, mas a turma do comitê, em especial, esqueci o nome, acho que é Érica, uma tal de Érica e uma tal de Ivona, elas não iam com minha cara de jeito nenhum. Aí elas foram trabalhando até conseguir me tirar do comitê. Por que eles me tiraram do comitê? Depois eu fiquei sabendo, o Miguel me contou. Porque os candidatos a deputado do PSDB, que às vezes iam lá para fazer as gravações de deputado deles, estavam incomodados com uma pessoa parda trabalhando numa função de confiança do PSDB. Para vocês terem uma ideia, os políticos do PSDB falaram com o pessoal do comitê do Aécio Neves
que estavam incomodados comigo porque eu não transmitia confiança por causa da cor da minha pele. E eu, dentro do comitê, era realmente o único moreno. O resto eram apenas branquinhos, quase todos de olhos claros. Claro que até o momento em que eu fiquei sabendo disso, e olha, eu só fiquei sabendo disso alguns meses depois das eleições, porque eu sempre fiquei perguntando para o Miguel, olha, Miguel, se eu trabalhei esse tempo todo lá, fazia 2 trabalhos e tal, o que aconteceu? Pra você ter uma ideia, só para vocês terem uma ideia de como que é o nível da coisa, eu fui contratado para trabalhar na campanha do Aécio Neves por 3 meses de campanha. Com 1 mês e meio, isso aconteceu. O Miguel me pagou o salário integral, ou seja, não era pelo pagamento, ele me pagou o salário integral. Era porque eles não queriam uma pessoa não branca dentro do comitê. Porque dentro do PSDB de Minas, uma pessoa não branca trabalhando significava problemas, significava falta de confiança. Depois que eu fiquei sabendo disso, eu comecei a refletir, porque olha, eu tinha, gente, me iludido com os argumentos do Aécio Neves. Eu lembro que dentro do comitê, e aí eu aprendi a entender que nem todo mundo está fazendo isso de má fé. É onde eu falo com vocês, às vezes nós ficamos com raiva de determinados comunicadores de direita e a tendência nossa é ter ódio dos caras achando que os caras estão fazendo aquilo para prejudicar. Por exemplo, Kim Kataguiri, Fernando Holliday, toda essa turminha, né, Mamãe Falei, Nando Moura, toda essa turma que surgiu para apoiar essas medidas neoliberais no Brasil, para apoiar essa balela da meritocracia, a gente tem a tendência de pensar que todos eles são pessoas ruins que conscientemente decidiram ficar do lado das elites e conscientemente decidiram prejudicar os mais pobres. E olha, eu nunca fiz um vídeo chamando essas pessoas de mau caráter, eu nunca falei coisa desse tipo. Eu sempre fiz vídeos chamando atenção porque eles não perceberam. Eu fiz um vídeo falando com o Kim Kataguiri, falando, olha, o que você não está percebendo é que no momento que você está lutando contra o sindicato dos trabalhadores, você está representando o sindicato do patrão. E no momento que acabarem os sindicatos dos trabalhadores, eles vão perder poder de representatividade. Eu falei isso do Kim e depois eu percebi que o Kim tem ódio da classe trabalhadora por uma questão trabalhista com o pai dele. Aí é um caso diferente. Toda vez que eu falo do Nando Moura, eu sempre falo que, olha, o Nando Moura não faz aquilo de pura má fé. Ele faz aquilo porque ele talvez acredite naquilo. Assim como eu acho de muitos outros comunicadores. O que eu penso é que esses comunicadores, eles tiveram uma instrução anterior. Aí eu falo com vocês o que acontecia dentro do comitê do Aécio Neves. Olha, o que as pessoas pensam que acontece nesses locais é que as pessoas chegam e falam, vamos acabar com o PT porque nós temos que ganhar. Não é. Os caras conseguem entrar na sua cabeça e te apresentar aquela ideologia como sendo a melhor ideologia. E eles conseguem te fazer dedicar ao processo porque eles conseguem te convencer que aquilo está certo. Quando você percebe uma pessoa como Nando Moura defendendo com unhas e dentes alguma coisa, você pensa, como que esse cara pode ser tão dissimulado? Não, ele não está sendo dissimulado. O que faz um Fernando Holliday gritar defendendo aquilo, o que faz o Kim Kataguiri fazer vídeos de uma forma tão, assim, tão incisiva, defendendo uma coisa que para nós é tão sem nexo, é exatamente o fato de que alguém muito mais eficiente, até mesmo que eles, conseguiu convencê-los a andar nessa direção. É aí que eu chamo a atenção de vocês. Olha, para fazer essa linha de frente da comunicação alienante dentro do Brasil, os Estados Unidos têm agências e mais agências. Essas agências conseguem observar certinho como que os jovens vão comportar a determinados tipos de argumentos. A gente tem uma coisa dentro do Brasil, em especial na esquerda, que eu chamo a atenção de vocês, que é uma coisa que não funciona. Esse argumento de que se você é esquerda, você tem que conformar com a pobreza. Como assim?
Como assim? Se você é de esquerda, você tem que conformar com a pobreza? Se você é de esquerda, você pode ficar rico sem ter que roubar o que é dos outros. Mas se você fala com um jovem que está começando a vida dele, que ele vai ter que conformar com a pobreza se ele for de esquerda, é lógico que ele vai para a direita. Vocês entenderam? Então tem muita coisa realmente bem sintonizada na direita e a esquerda não tem sintonia nenhuma. Aí que eu critico o PT. O PT não está sabendo divulgar ideologia. O PT está totalmente perdido. O PT não sabe se defende, não sabe se apresenta ideologias, enquanto a direita ela consegue apresentar ideologias, ela consegue ser coerente, ela consegue atacar o inimigo. Dentro da estrutura de comunicação do Aécio Neves, a maioria das pessoas trabalham porque acreditam que aquela turma é a melhor que tem para o Brasil. E olha, não são pessoas imbecis, são pessoas com curso superior, são pessoas com experiência de mercado, são pessoas que realmente foram conduzidas a acreditar naquilo. E aí, eu pergunto para vocês, será que vocês acham mesmo que todos os comunicadores que estão indo para o lado do Bolsonaro estão indo por má fé? Não. Existe toda uma estrutura para convencer esses caras que se eles deixarem a riqueza ir para os ricos, ou seja, se eles lutarem contra a divisão das riquezas, os ricos vão acabar beneficiando eles de volta. Seria como se eu dissesse a seguinte coisa com vocês. Imaginem assim. Ali na rua tem uma bacia de dinheiro que alguém deixou lá, um pote de dinheiro, e esse pote de dinheiro tem que ser dividido igualmente com todo mundo da rua. Foi deixado no meio da rua. Já pensou se eu chegasse para vocês e falasse da seguinte maneira, olha, o pote de dinheiro tem que ser dividido com todos, mas se a gente entregar esse pote de dinheiro para o Bastião, que é o mais rico da rua, o Bastião vai gerar emprego para todo mundo. Claro que pode fazer sentido, mas espera aí. Será que faz sentido imediatamente? Se foi deixado alguma coisa para todos, você vai entrar no argumento que você vai entregar para os mais ricos, porque os mais ricos são aqueles que vão ter condição de gerar emprego para os mais pobres. É esse o detalhe em que a esquerda e a direita acabam discordando, mas a direita sabe explicar muito bem. A direita cria a ideia de que, olha, o empresário que não paga impostos, ele tem condição de empregar mais. O empresário que paga menos impostos, ele tem condição de gerar mais riqueza e a economia bomba. A direita tem esse argumento. Qual o argumento que a esquerda tem que é coerente? Esse argumento que eu estou falando com vocês, ele é repetido por 99% das pessoas da direita, ou seja, um argumento que é repetido por 99% dos eleitores de direita. Agora vocês conseguem identificar um argumento bem explicado que seja repetido por pelo menos a metade dos eleitores de esquerda? Não tem. Porque não tem essa coerência de comunicação na esquerda. Enquanto os líderes de esquerda estão lutando por militância, por chamar atenção nas ruas, os líderes de direita estão lutando por ideologia. Eles estão impregnando essas ideologias na cabeça das pessoas. E aí é o lugar que, infelizmente, nós estamos perdendo. Deixa eu trazer de volta aqui os comentários. Cássio da Hora, muito obrigado, Cássio da Hora, pela participação. Deixa eu ver aqui. Boa noite do Edinaldo Silva, Delgado infiltrado do canal de direita Crystal Vox. Glicério falou, confio nele. É engraçado, né, gente? Eu não conheço os canais, eu conheço pouquíssimas coisas. Eu não conheço o canal Crystal Vox. No início, eu tentei escutar algumas coisas dessas turmas da direita. Quando eu escutei, eu fui escutando, eu não lembro os nomes, eu só lembro assim das pessoas falando vagamente. Eu vi que todos, absolutamente todos eles falavam exatamente a mesma coisa com palavras diferentes. A única coisa que eu escutei do Kim Kataguiri, que eu lembro, foi a história de que na Idade Média um pobre hoje tem mais qualidade de vida que um rei na Idade Média. Né? Que tipo assim, que é a frase de efeito que faz todo mundo, oh meu Deus, o capitalismo. Não é a evolução da humanidade, não, é o capitalismo. E o capitalismo não deve ser condenado, né? Porque se nós temos, obviamente, alta produção hoje, nós temos graças ao capitalismo. A crítica que a gente faz peraí, mas tem que ser capitalista e tem que matar os outros de fome? Né? Que é fantástico ser capitalista, tudo bem, mas por que os outros têm que morrer de fome?
Você não precisa ser contra o capitalismo, não. Você tem que ser contra a exploração e a morte de fome. Lucifer. Léo, o Coiso ficou 27 anos no Congresso e não fez absolutamente nada pelo seu eleitorado, que nesse tempo todo eram os militares. Então por que os bobos ainda se iludem, achando que ele fará algo agora? Olha, Lucifer, quem sou eu, né? Você, apesar de contarem a história que você seria aí um anjo decaído, você ainda é um anjo, né? Ou seja, você está acima dos seres humanos. Quem sou eu para responder uma coisa para você? Você sabe com certeza, né? E aí falta muita inteligência na cabeça desse pessoal. O que eu te peço é o seguinte: não os leve agora. Não tire de nós o prazer de rir da cara deles. Então, principalmente o Bolsonaro. Eu sei que você não é o responsável direto pela morte, você coordena o setor e provavelmente o anjo da morte o anjo da morte deve ser ministro seu, assim como o Moro é ministro do Bolsonaro. Eu te peço, por favor, não o leve agora. Não deixa, faz igual no Motoqueiro Fantasma, tira o câncer, mas não mata ele depois não. Porque a gente precisa muito deles, a gente tem que rir da cara desses caras, porque se ele sair, entra outro no lugar. Né? É a mosca que pisou na sua sopa, a mosca do Raul Seixas. Não adianta nem me detetizar, pois nem um DTT pode assim me exterminar. Se você mata uma, vem outra em meu lugar. Isso é, infelizmente, o governo que tomou o Brasil. Né? Sai Temer, entra Bolsonaro. O que for que for entrar depois vai fazer as mesmas coisas. Mas eu te peço, Lúcifer, não os leve. Deixe-os aqui, porque a gente precisa deles para rir da cara deles. Se eles morrerem, eles viram vítimas. Não, eles têm que virar deboche. É muito importante que eles virem deboche. Principalmente os eleitores. Alguém aí conhece alguém que votou no Collor? Eu conheço. A professora de português minha da 5ª série, Dona Lúcia, falou que votou no Collor porque ele era o mais bonito. Eu conheço alguém que votou no Collor. Vocês conhecem alguém que votou no Collor? É difícil porque não tinha Facebook na época. Nós conhecemos quem votou no Bolsonaro. E agora eu criei esse novo modelo de transmissão ao vivo, a transmissão da reprise, que os comentários são gravados depois que a coisa azedar. Eu vou voltar no YouTube, vou ver os comentários, vou buscar um por um e vou ficar zoando a cara desse pessoal que defende o Bolsonaro. Entre 7 de 2009 e 8 de 2010, governos do PT, a Anvisa realizou 10 fiscalizações nas agrotifactories Bayer, Syngenta, BASF, Monsanto, Dow, Nufarm, Millennia e Lubrax. Só a Millennia foi multada. Why? I don't know. The problem is not mine. The only thing we need is to be sure that the law requires that they use only what they can use. Sacou? A gente não pode, Roberto Delgado, contestar o fato de que as outras não foram multadas com a ideia de que as outras estariam se corrompendo. O que a gente tem que fazer é incentivar para que todos denunciem coisas erradas. Agora, uma coisa é fato. Por exemplo, o Temer permitiu a utilização de determinados agrotóxicos que antes eram proibidos no Brasil. Vou te dar um exemplo. Olha, não existem dúvidas que tem um conluio entre alguns policiais e alguns traficantes. O que significa que mesmo que o crack seja proibido no Brasil, ele é vendido, mas ele é proibido no Brasil. O grande detalhe é que se critica a legalização. O que eu estou falando agora é que eu tenho críticas à legalização dos agrotóxicos. Os agrotóxicos, eles são piores que as drogas recreativas. Os agrotóxicos são um tipo de droga que todos estarão expostos. Olha, a droga recreativa, eu fico impressionado quando um governo como o governo Bolsonaro se coloca contra a legalização das drogas, mas a favor da legalização dos agrotóxicos. Isso porque
as drogas recreativas, seja a maconha, né, que é a mais leve, e vamos até o crack, que é extremamente destrutivo, a gente sabe que tem coisas acima do crack em termos de poder de destruição do ser humano. As drogas recreativas, elas são utilizadas por quem quer utilizar. Então, se o Bolsonaro é realmente um cara que quer diminuir o Estado e ele quer dar ao cidadão o direito de cuidar da própria vida, né? Ele tem que parar de se opor ao uso das drogas recreativas. Mas o mesmo Bolsonaro que se opõe ao uso das drogas recreativas, ele impõe o uso de drogas como agrotóxicos. Eu falo impõe porque é o seguinte, ninguém é obrigado a fumar crack, mas a partir do momento em que os agrotóxicos são utilizados no território nacional, todos os brasileiros são obrigados a serem expostos aos agrotóxicos. Se é o trabalhador, ele vai ser exposto à névoa de agrotóxicos, né? Contato direto ali com os agrotóxicos. Se é a vizinhança, ela vai ser exposta, obviamente, a altos níveis de agrotóxicos na água e também agrotóxicos no ar. Quem consome aquele alimento que leva vestígios de agrotóxicos tem a opção de escolher, olha, eu não vou comprar isso aqui, eu vou comprar o agrícola, mas o agrotóxico que é levado para as águas, ou seja, que é lixiviado ou carregado aí para os rios, ele vai chegar na casa de todo mundo. Então, a diferença básica, Roberto Delgado, é o seguinte, uma coisa é alguém infringir a lei, como os vendedores de drogas, e venderem as drogas. Outra coisa é você imaginar que um presidente defende esse tipo de coisa. Defender agrotóxicos é bem pior que defender drogas, porque as drogas são usadas por quem quer. Os agrotóxicos serão impostos a toda a sociedade que utiliza o mesmo ar, o mesmo rio e comem os mesmos alimentos. Então, o que eu chamo a atenção aqui é da incoerência do Bolsonaro. O mesmo Bolsonaro e a mesma Damares, os mesmos evangélicos, os mesmos moralistas que usam o argumento de que drogas fazem mal, para garantirem que as drogas serão vendidas como monopólio pelos traficantes amigos deles, que é isso que acontece, eles proíbem a legalização da venda de drogas para garantirem monopólios aos traficantes. Os mesmos políticos que proíbem a venda de droga para garantirem que só os traficantes amigos vão poder vender, eles lutam pela legalização dos agrotóxicos. Porém, tanto drogas como agrotóxicos fazem mal. Por que pode usar agrotóxicos e não drogas? Porque agrotóxicos são produtos que vão gerar lucros para os amigos deles. Drogas são produtos que, se fossem legalizados, gerariam lucro esparso, ou seja, pulverizado. Todo o comércio teria um pequeno lucro com a venda das drogas. Hoje, os traficantes amigos lucram sozinhos com as vendas das drogas. Então, por que você pode legalizar as drogas que vão matar muitas pessoas no Brasil e todos serão obrigados a consumir, que são os agrotóxicos, mas você luta contra as drogas que só usa quem quer, que são as drogas recreativas? Eu, particularmente, só chamo atenção para a incoerência do mesmo governo, que é contra a maconha, ser a favor de agrotóxicos. É só esse o detalhe. O detalhe é só na cara de pau de fazer de conta que você está tomando conta da saúde da população. Pra cima de mim não, né? Vamos cair na real. O que eles querem é só garantir o lucro. Deixa eu agradecer aqui o Canal Verdade. Canal Verdade, Léo Macedo se aliou a Bolsonaro. Agora ferrou tudo. O que você acha? Fala um pouco sobre isso. Acha que seremos mais perseguidos ainda? Abraço. Olha, Canal Verdade, eu não sei se eu vou ser mais perseguido, mas você já conseguiu perturbar a Igreja Universal. Quem não sabe aqui ainda, né? O Canal Verdade, né, do amigo Paulo, eu gostei muito, não do que aconteceu, mas de ver como que ele está perturbando, como que ele está espetando. O Paulo começou a fazer um trabalho de desalienação, só que o Paulo fazer um trabalho de desalienação
É uma coisa extremamente efetiva. O cara foi pastor da Universal por 10 anos. Então, ou seja, o cara sabe o que acontece lá dentro. O cara tem história para contar. Foi só ele começar a fazer um trabalho de desalienação, ele fez um vídeo, o canalzinho dele começando, o vídeo já bombou 150 mil acessos. Não é que a Igreja Universal derrubou o vídeo do cara? Olha, nós estamos... Gente, esse canal Verdade que está aparecendo aqui, que eu convido vocês para se inscreverem, ele foi atacado diretamente pela Igreja Universal. Ou seja, o Paulo conseguiu espetar o lombo do Macedo. Agora, eu não sei de mim, Paulo, mas eu sei que você já está sendo perseguido, né? Pessoal, vamos se inscrever aí no canal Verdade. Muito obrigado ao canal Verdade pelo grande apoio ao canal Leonardo Stoppa. Eu tenho visto que as pessoas que vão atacar o canal Verdade mencionam o Leonardo Stoppa também. Eu acho engraçado, deve ser porque eu estou convidando as pessoas para se inscreverem. Quem puder se inscrever aí no canal Verdade, vamos fazer uma campanha agora para bombar, porque eu imaginava, quando eu conversei com o Paulo pela primeira vez, eu senti firmeza no poder de desalienação dele. Mas na hora que ele fez o vídeo mostrando os trecos lá da igreja, que o vídeo já passou de 150 mil e a própria Igreja Universal derrubou o vídeo, olha, vou falar, é isso aí. É isso aí. Tem um monte de vídeo lá, tudo bombando, denunciando as picaretagens da Igreja Universal. Muito obrigado, Paulo, pelo canal. O que nós precisamos é exatamente de pessoas corajosas como você, que tem coragem aí de bater de frente com o sistema, com o poder, no lugar de simplesmente se unir a ele. O Ivan Santos já fala, muito bom o canal Verdade. Iraci Gomes, o Delgado comprou um aparelho para o Léo. Imagino que os chats é pelo aparelho. Errei. Eu não entendi nada desse negócio do aparelho. Já estou inscrito no canal Verdade. Stoppa, sou jovem e autônoma. Não tenho renda estável. Assim que tiver, vou assinar seu canal. Gisele SB. Participa com a gente, Gisele. Você é muito bem-vinda. Você já assinou o canal de coração, não se preocupe. Eu não tenho aquela opção de membros, não. Eu não tenho admiração do YouTube, infelizmente. Eles não me colocaram no negócio de membros, não. Sebastião Pinheiro, os pastores têm que fazer vasectomia e dormir no chão. Luciano Costa, os evangélicos satanistas, Universal, Assembleia de Deus, Mundial, entre outras. Se a gente imagina que o Satanás é exatamente contrário a Cristo, o que essa galera é isso mesmo. Mas para vocês entenderem certinho, gente, os vídeos do canal Verdade estão muito bons, porque tá indo certinho onde desaliena. E você vê o desespero da galera na hora que, do pessoal da igreja, na hora que ele tá falando as coisas que conseguem realmente chamar a atenção da cabeça do alienado. Quem não é alienado fanático, assina o canal Verdade e começa a usar os vídeos para enviar para as pessoas que ainda não entenderam o que está acontecendo dentro dessas igrejas. Deixa eu agradecer aqui. Mauro de Londrina. Galera tá pedindo fora Delgado. Oséias se inscreveu agora. O Chocoprint BR tá divulgando aí. Vocês viram as palestras da Damares para as pessoas deixarem de ser LGBT? Eu não vi não, Mauro Nívia. É engraçado como que no lugar... Esse governo do Bolsonaro, ele é muito engraçado, né? Que no lugar de criar condições para receberem todas as pessoas, eles querem mudar as pessoas. É muito estranho, né? Tipo, imaginem o seguinte... Imaginem que um comércio, né, o comércio que quiser vender, ele tem que se adaptar para todas as realidades. Aí um camarada é comerciante, aí ele decide que ele vai montar o comércio dele numa cidade, aí ele põe uma porta dessa largurinha. Aí quando as pessoas mais gordinhas chegam no comércio dele, ele vira e fala, não, você emagrece antes. É só você emagrecer. A Damares é mais ou menos assim. O governo dela, no governo, né, os evangélicos fanáticos são assim. O mundo tem que se adaptar a eles. Né? Eles são a fonte de referência para o mundo. Lúcifer
Léo, eu somente existo para puni-los. Os atos maldosos são de total livre-arbítrio deles. Não se preocupe, pois na hora devida todos eles virão para o subsolo por conta de suas ações maldosas. Pois é, Lúcifer, só deixa isso aqui bastante, que eu quero rir demais da cara desse pessoal. Não leva isso agora, não. Danilo, Léo, é impressão minha ou a Bolsa de Valores do Brasil não é favorável de jeito nenhum ao bem-estar social da população como um todo? Não, Danilo, olha, para entender, Danilo, essa questão da Bolsa de Valores, eu vou te fazer uma pergunta, eu vou fazer uma historinha e vou fazendo perguntas. As pessoas falam, nossa, a Bolsa já subiu tantos pontos, viva o mito! Ah, o dólar caiu, vocês não imaginavam isso, né? A economia está melhorando, A primeira coisa que a gente tem que pensar quando fala-se em Bolsa de Valores é quantos brasileiros são especuladores da Bolsa. Isso porque Bolsa sobe, beneficia especuladores, não trabalhadores. Isso porque é bem sem nexo pensar que porque o seu patrão ganhou na loteria hoje, amanhã ele vai aumentar o seu salário. Não interessa quanto mais ganhem os especuladores, o salário dos trabalhadores vão ser sempre ajustados pelo mercado. O que significa que, olha, o patrão, vamos pensar num patrão convencional, porque normalmente uma pessoa comum, né? Você trabalha para o seu João da mercearia, seu João da mercearia ganhou na Mega Sena, mas ele gosta tanto de você que ele vai te dar 100 mil reais, porque ele fala, olha, esse cara esteve do meu lado. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de pessoas convencionais do ramo administrativo, os especuladores. Olha, imagine você que um grande especulador, administrador, montou um supermercado na sua cidade e na sua cidade ele paga um salário mínimo. Aí esse camarada foi e apostou na Mega Sena e ganhou na Mega Sena. Ele vai continuar pagando um salário mínimo. Não vai melhorar nada para ninguém. Mas ele ganhou de novo na Mega Sena. Ele não vai melhorar nada para ninguém. Porque o que define o salário no mercado é a ganância por lucratividade, que é pagar o mínimo possível pro trabalhador para ter o máximo possível de lucro. Essa é a lógica das empresas. Ah, mas tem empresas que pagam adicionais, dão seguro de vida. Isso é para garantir, isso é para garantir que eles não vão perder os funcionários que eles investiram neles. Tanto é que isso só acontece quando o desemprego está muito baixo. Então, não se iludam. Não interessa quanto mais ganha o especulador. O que interessa é que o salário mínimo do Bolsonaro não chegou nem a R$1.000. Agora, outra reflexão que eu gostaria de chamar para você. Você precisa, para entender essa questão das jogadas de bolsa e por que determinadas movimentações acabam aumentando ou diminuindo os pontos nas bolsas, eu vou perguntar para você. Imagina o seguinte, imagina que você tem uma empresa em um país onde os lucros que você tem como pessoa são tributados em 27,5%. Aí você imagina assim, olha, se eu ganhar 100 mil reais no Brasil, eu ganhei, na verdade, R$ 72,50, 72.500, né? Imagino que é isso que tenha dado aí a conta. Então imagina assim, olha, se eu ganhar 100 mil reais no Brasil, eu ganhei R$ 72.500, o resto ficou para o governo. De uma hora para outra muda isso. Se eu ganhar 100 mil reais no Brasil, eu ganhei 75 mil reais. Ou seja, porque você tem esse potencial de ganhar esses 2,5% a mais, é natural que tudo no Brasil valorize na mesma proporção. O detalhe é o seguinte, será que essa melhora nos números da Bolsa implicam na melhora na vida do trabalhador brasileiro? Porque no momento que você tira 2,5% do imposto de renda, você automaticamente tira 2,5% do imposto de renda que seria investido na saúde pública, na educação pública. Então tá ótimo para o dono das grandes empresas, porque para aquele cara que está dentro da Bolsa de Valores, operando ali milhões, tá ótimo. A pergunta que eu faço é, e para o assalariado? E agora vamos perguntar mais uma coisa. O que a gente tem mais dentro do Brasil? Assalariados ou especuladores de bolsa? Que se a gente tiver mais especuladores de bolsa que assalariados no Brasil, a gente precisa concordar que o Bolsonaro está fazendo um bolsão. Agora, não é a realidade, né, gente?
E outra coisa que eu vou perguntar para vocês, e hoje acabou que eu esqueci de pedir para compartilhar para aumentar o alcance. Eu não sei como está a audiência no Facebook, o computador estava meio travando, eu fechei o Facebook para não ficar travando por aqui, mas eu queria pedir você que está no Facebook para vir participar com a gente aqui no YouTube, isso é muito importante para a gente conseguir aumentar o alcance da publicação. Lembrando que essa transmissão, ela acontece no YouTube Leonardo Estopa de forma contínua. Hoje eu fiz alguns testes, então não teve uma regularidade. Mas essa transmissão começou bem mais cedo. E no meio dessa transmissão eu fiz um teste de transmissão do programa Boa Noite 247, comemorando a volta do Léo Atucci para as atividades. E depois do Boa Noite 247, eu coloquei mais um pedacinho de reprise para não atrasar. Eu cheguei aqui às 10h30, interrompi a reprise, mas logo após esse programa eu já coloco o restinho da reprise para quem estava assistindo, né? Mas, ou melhor, eu vou ter que colocar a reprise desse programa aqui, mas eu coloco de novo a reprise do programa de ontem. Pessoal, vamos pensar agora outra forma da gente analisar essa questão da Bolsa de Valores. Mas antes eu vou ler aqui e agradecer 2 superchats que chegaram. Esse aqui do Nelson Júnior, parabéns, Léo, sempre assisto o seu programa, continue firme e forte, não faltarão desafios. Eu agradeço de coração, Nelson Júnior, superchat muito importante para o crescimento dos canais. Eu queria lembrar a vocês que é muito importante compartilhar para a gente aumentar o alcance. E eu queria agradecer aqui, eu estou monitorando aqui agora Leonardo Estopa, 160 pessoas assistindo ao vivo, e queria agradecer aqui as 1.307 pessoas que estão assistindo aqui no YouTube. Muito obrigado mesmo, pessoal. O compartilhamento de vocês, sem dúvidas, é muito importante para a gente alcançar o maior número de pessoas o possível. Deixa eu agradecer também a superchat que chegou aqui, que é do portal Sabendo Direito. Temos que crescer muito o canal Verdade. Muito obrigado, portal Sabendo Direito. Lúcifer aparece aqui mais uma vez. Falando sério agora, Léo, você saberia dizer, sendo amigo do Atucci, se ele conseguiria uma entrevista com o Duran, já que a imprensa golpista não deu bola? Seria uma bomba se isso fosse possível? Eu falo com ele, sim. Eu vou tentar, inclusive agora eu já estou montando, vou tentar ver se eu consigo fazer uma entrevista também. Vamos ver. O detalhe é que não é que a imprensa brasileira não deu bola, né? Porque a gente não tem mais, expectativa de qualquer atividade da justiça brasileira. Tem a comissão parlamentar de inquérito, né? Beleza, os deputados podem fazer aí os inquéritos, mas tá difícil. Qualquer expectativa de melhora no Brasil é expectativa frustrada, tá bem difícil. As pessoas já não estão muito esperançosas de qualquer tipo de investigação dar em nada, não, infelizmente. Então, deixa eu agradecer aqui. Eu falei com vocês que eu ia falar sobre outra forma da gente ver a questão da Bolsa de Valores. Eu vou dar uma ideia para vocês e eu gostaria que vocês pensassem. Mas, para isso, é importante que vocês se imaginem realmente nessa situação. Imagina que você quer montar uma empresa em algum lugar. Aí, pensa na empresa mais simples que você pode imaginar. Pensa assim, olha, eu gostaria de montar uma fábrica de roupas, eu gostaria de montar, por exemplo, uma fábrica de, de farinha, seja lá o que for, pensem. Você pensa em vender o seu produto, lógico. E para você ter lucro, o lucro é a diferença entre o custo de produção, ou seja, se você gastou aí, vamos pensar que você gastou, R$1.000 para produzir, o lucro é essa diferença, né? E vendeu por 2.000, o lucro é 1.000. Eu estou vendo aqui, descobri que tinha um quadro estranho aparecendo aqui, eu estava tirando esse quadro aqui. Estou vendo aqui as propagandas que estão aparecendo aqui, deixa eu colocar o negocinho rodando, agora que eu vi que estava tudo errado. Beleza, agora eu consertei aquele quadro que estava aparecendo. Então, pessoal, imaginem o seguinte, imaginem que vocês têm uma empresa e vocês querem ter lucro. O lucro é a diferença do custo de produção para o valor de venda do produto. Aí imaginem o seguinte, imaginem que de uma hora para outra, os trabalhadores decidam trabalhar para vocês pela metade do preço que eles trabalhavam antes.
né? Isso é bem difícil de acontecer, mas imaginam que isso acontecesse. A tendência natural é que, se os trabalhadores agora vão trabalhar pela metade do preço que eles trabalhavam antes, a tendência natural é que você vai lucrar mais. Se você vai lucrar mais, a sua empresa vale mais. Então vamos pensar a questão da Bolsa de Valores agora. A Bolsa de Valores, ela negocia empresas. E as empresas têm o valor de acordo com a expectativa de lucro. Se a expectativa de uma empresa é lucrar mais, as ações vão subir. Qual foi a proposta do Bolsonaro para o Brasil? Redução dos impostos dos mais ricos, ou seja, o cara tem uma expectativa de ganhar mais dinheiro. E também, além da redução dos impostos no Brasil, eu queria agradecer o Portal Sabendo Direito. Léo, divulgue mais seu Instagram. É mesmo, eu tenho um Instagram, às vezes eu até esqueço. Obrigado, Portal Sabendo Direito. Quem gerencia o meu Instagram é a Jennifer, ela chega, faz as fotinhas e tal. E eu comecei a mexer no Twitter, deu uma apertada, eu tenho que voltar pro Twitter. Então, quem me segue no Twitter aí, desculpa, eu tô meio sumido, mas eu volto. Olha só, aí vocês imaginem que a proposta do Bolsonaro pro Brasil foi acabar com direitos trabalhistas. E além de acabar com direitos trabalhistas, essa redução dos impostos. Imediatamente, a expectativa de lucro é maior. Então, ou seja, a Bolsa vai negociar mais ações e ela vai subir o preço das ações, porque o que os empresários pensam? Olha, eu estou comprando ações de uma empresa que a folha de pagamento vai diminuir, mas essa empresa vai continuar vendendo a mesmo tanto, ou seja, uma empresa que vai dar mais lucro. Então, toda vez... Agora, pensem o seguinte. Imaginem que hoje um cara que tem 100 alqueires, ele pode plantar 80, porque ele é obrigado a preservar 20. Se o Bolsonaro está lutando para que o cara não tenha que preservar esse 20, a gente precisa concordar que ele tinha 100, mas ele podia usar 80. Se ele vai poder usar 100, ele ganhou aí, né, mais de 20%. 20% seria 16, mas enfim, 20 e poucos por cento de aumento de área plantável. Tudo isso, gente, tende a aumentar a bolsa. Agora pensem o seguinte. Imaginem que quem está comprando as coisas, agora eu vou falar sobre o dólar. Imaginem que assim que o Bolsonaro assumiu, o Bolsonaro já está sinalizando para a venda de tudo que tem dentro do Brasil. Imaginem isso. Ele já está sinalizando nesse sentido. Agora pensa em você. Você mora nos Estados Unidos. O Bolsonaro começa a sinalizar que vai vender grandes lotes de terra no Brasil. Você é rico. A tendência sua é querer comprar esses lotes de terra. Só que o Brasil proíbe o comércio de qualquer coisa dentro do Brasil com moeda que não seja a moeda corrente do Brasil. Então, o que o cara vai fazer? Ele vai pegar dólares e comprar reais porque ele tem a expectativa que ele vai conseguir comprar esses lotes na Amazônia, essas coisas. Então, começa a ter uma procura maior por reais. Aí você observa que, por causa dessas medidas do Bolsonaro, a gente teve, né, por causa da possibilidade de reduzir a preservação ambiental, a gente teve uma especulação que aumentou o preço de todas as terras no Brasil. A gente antes precisava preservar pelo menos 20%. Agora não tem isso mais. Ou seja, as terras valorizaram pelo menos 20 e poucos por cento. Né? De 80 para 100 é mais que 20%. Outra coisa, além dessa questão da não preservação aumentar a área cultivável, a gente tem uma expectativa de redução dos direitos trabalhistas. Ou seja, a folha de pagamento vai reduzir o valor. E assim as empresas vão ter mais lucro. Então, isso força a procura de ações dessas empresas. No meio de tudo isso que está acontecendo, a pergunta simples que a gente tem que fazer é o seguinte. De tudo isso que eu falei, vocês viram o mais pobre, ou seja, vocês viram 90% da população brasileira ganhando alguma coisa? Isso porque eu estou falando com vocês a seguinte coisa. Eu acabei de falar com vocês vários eventos que motivam o aumento da bolsa e a queda do dólar. Vocês conseguiram ver em algum desses eventos vantagem para o trabalhador? Isso é para vocês entenderem que na hora que chega o imbecil e fala, vocês viram? O dólar já caiu.
a bolsa subiu. É básico. O que você ganhou com isso? O salário seu não subiu, né? O dólar caiu, a bolsa subiu e seu salário não subiu. Simples assim, o salário subiu menos que a inflação. Então, basicamente, todas essas especulações de bolsa, elas vão acontecer, e olha, toda vez que o Bolsonaro retirar direitos trabalhistas, mercado sobe, bolsa sobe. Toda vez que o Bolsonaro declarar que vai vender estatais, dólar desce. Isso é natural. Procura de real para comprar estatal, dólar desce. Ah, vai tirar direitos trabalhistas, bolsa sobe. Escravidão permitida, mais lucro para o patrão, bolsa sobe. Redução de impostos, bolsa sobe. Maior expectativa de lucro. A pergunta simples é, aonde é que o trabalhador ganhou nessa brincadeira? O trabalhador não ganhou em lugar nenhum. O trabalhador só tomou ferro. Porque ele não vai ganhar. Ah, mas aí o patrão vai ter mais lucro? Que deixa de ser bobo, rapaz. Onde é que o patrão, porque ele está tendo mais lucro, ele vai pagar mais o trabalhador? Não tem nada disso não. Né? Pode ser a elite da empresa que recebe participação nos lucros só. Deixa eu trazer aqui o comentário do amigo Tiago Marques Macedo. Sobre o parlamento da Venezuela ter decretado ilegitimidade do mandato do Maduro, é tentativa de golpe do Zewa ou nova eleição? Olha, Tiago, a pergunta, eu particularmente, eu acho que o parlamento não tem condição de decretar ilegitimidade de um presidente. Isso porque, num sistema de divisão de 3 poderes, é natural que você tenha o parlamento de um lado e executivo do outro, ou seja, legislativo de um lado e executivo do outro. Isso é natural. O detalhe é que o Brasil deu um exemplo muito feio para o resto do mundo. O Brasil deu um exemplo que toda vez que o parlamento não estiver satisfeito com o presidente, pode derrubar o presidente. Isso não pode acontecer. O que aconteceu na Venezuela é que o parlamento venezuelano, na legislatura passada, acabou colocando 3 deputados que não tinham cumprido as leis eleitorais. E aí, porque esses deputados estavam fora da lei, a Suprema Corte da Venezuela acabou tirando o parlamento, tirando o poder do parlamento. É mais ou menos assim. Imagina o seguinte, imagine que hoje a gente tem o parlamento formado no Brasil, né? E aí vão eleger de novo o Maia como presidente da Câmara. Aí o presidente da Câmara deixa 3 deputados do DEM que tiveram as suas contas reprovadas assumirem como deputados. Mas peraí, os caras tiveram a conta reprovada. O poder judiciário falou que eles não podem ser deputados. Não, mas aí a Câmara vai e coloca eles como deputados. Na prática, seria como se a Câmara dos Deputados fosse lá e chamasse 3 pessoas que não são deputados e colocassem como deputados. Porque eles não tiveram as contas aprovadas. É um exemplo. Aí a Suprema Corte da Venezuela foi e derrubou a Câmara dos Deputados, o parlamento venezuelano, até que eles regularizassem isso. Ou seja, os 3 não são deputados, eles não podem ficar como deputados. Aí deu todo esse conflito na Venezuela. O detalhe que acontece na Venezuela hoje é muito simples de ser... É muito simples de ser explicado, gente. Olha, o que acontece é que eles não conseguem aceitar o fato do Maduro vencer. Aí os caras sabiam que seriam derrotados, eles não lançaram candidatos. Agora pensa o seguinte, vamos comparar o caso do Brasil com a Venezuela. Lá na Venezuela, a direita não participou das eleições, porque ela sabia que ela seria derrotada. Uma direita que não participou das eleições, agora está querendo contestar o resultado. Coisa de Aécio Neves, né? Obviamente, se o Bolsonaro tivesse sido derrotado, a gente teria hoje o lenga-lenga aí de que as urnas foram fraudadas. Mas, enfim, a gente tem uma situação em que a direita decidiu não participar das eleições e agora ela contesta as eleições. O Rui Costa Pimenta deu até essa sugestão aqui no Brasil. Só que no Brasil a história é diferente. Não é a esquerda que não quis participar das eleições, é a direita que prendeu o Lula para não deixar ele participar das eleições. E eu não estou falando de um candidato que tinha 1%, eu estou falando do candidato que tinha mais da metade das intenções de votos. Agora, qualquer pessoa dentro do Brasil que contesta a legitimidade das eleições
da Venezuela, para mim, é louco. Porque, olha só, nós temos um presidente que só foi eleito porque o ministro desse presidente condenou o candidato que tinha maioria das intenções de votos. Vocês entenderam? Olha, o poder executivo de hoje prendeu o candidato que tinha maioria das intenções de votos. O que a gente pode falar, assim, em resumo, é que o Bolsonaro, para ser eleito, prendeu o Lula. Será que o Brasil tem condição de falar da Venezuela? É completamente sem nexo. Quando eu vejo uma pessoa falando uma coisa dessa, é bem do eleitor do Bolsonaro, né? Aquele cara que fala, e daí a pouco aparece lá, preso, aí os outros divulgam no Facebook. Eleitor do Bolsonaro era a favor da família, dos bons costumes, e quebrou a namorada no cacete, mandou ela para o hospital e foi preso. A pessoa do Brasil que contesta a eleição da Venezuela é a mesma coisa. Nós estamos num país em que o presidente eleito precisou prender o outro candidato completamente sem nexo, né, gente? O atual ministro do Bolsonaro foi o cara que prendeu aquele que venceria o Bolsonaro nas urnas. Uma semana antes das eleições, o Moro vazou informações a respeito do PT para prejudicar o PT, ou seja, o cara usou o poder de juiz, ou seja, usou uma função do poder executivo para influenciar nas eleições desde 4 anos atrás. Ele usou uma função do poder para derrubar um presidente da República. Olha, brasileiro nenhum tem moral para falar de governo de lugar nenhum do mundo. O brasileiro não tem uma gota de moral para chamar ninguém de ditador. O brasileiro não tem uma gota de moral para comentar governo de lugar nenhum. Olha, sinceramente, se o Maduro tivesse vencido, se ele tivesse vencido da seguinte maneira, olha, eu proíbo todo mundo de votar. Nessa eleição só vai poder votar eu e minha mulher. Eu, minha mulher e meus filhos. Ainda que ele tivesse feito isso, teria sido menos feio do que no Brasil. Porque aí ele teria evitado as eleições. No Brasil eles fizeram pior. Eles fizeram o Brasil gastar milhões com uma eleição que foi toda fraudada. Eles destruíram a indústria brasileira para prender um partido político para tomar o poder. Então o Brasil não tem moral nenhuma para falar de Venezuela. Mas falam. Portal Sabendo Direito fala, capitalismo sem controle é o caminho para o monopólio. Explique isso, Léo. Quanto ao Instagram, vou falar com a Jennifer para ajudar, ok? Muito obrigado, Portal Sabendo Direito. Acabou que eu não coloquei aqui, eu vou ver se eu consigo... não consegui colocar aqui nada. O negócio ficou pequenininho quando passou para lá. Eu não coloquei na hora e acabou fugindo. Mas muito obrigado, Portal Sabendo Direito, pelo superchat, que é muito importante para o crescimento dos canais. Eu estou vendo aqui que a página travou. Gente, mas como que esse navegador que vem no Windows é ruim? Se tem um treco que é ruim, esse tal de Windows, viu? Tenha piedade. Deixa eu abrir aqui em nova guia para eu ter acesso aos comentários. Pessoal, eu queria agradecer muito vocês. Lembrar que é importante compartilhar para a gente aumentar o alcance. Quem puder compartilhar aí, eu agradeço muito. Agora que eu vi, eu não tenho que ter um navegador para os comentários. O mesmo navegador para os comentários não pode ser usado para eu assistir. O tal do Microsoft Edge só trava. Deixa eu agradecer aqui. Agora eu já não consigo ver mais quantas pessoas que estão assistindo, mas de qualquer maneira eu agradeço muito vocês. Todos pelos compartilhamentos. Deixa eu ver aqui mais comentários. Tamara LR, importante, lancem a Freixo na Câmara. Freixo na Câmara, deve ser a campanha para presidente da Câmara. Eusenice Passos, experiente trade o Bolsominions. Entrou roubando 9 ministros ladrões. Léo, o que você acha dos milagres rejeitarem base do Zewa no Brasil? E se for autorizado, haveria risco de hostilidades dos inimigos dos Estados Unidos? Olha, eu não sei o que está acontecendo, o que está sendo negociado, mas obviamente se o Brasil coloca base, ou se os Estados Unidos colocam base no Brasil, o Brasil deixa de ser Brasil e passa a ser como é que fala, gente, um potentado dos Estados Unidos. É o caso da Coreia do Sul,
que por mais que seja Coreia do Sul, ela não é um país, né? Ela tem liberdade, entre aspas, mas ela é alvo de tudo que diz respeito a ataque contra os Estados Unidos, porque ela é um potentado dos Estados Unidos. Boa noite, Léo. Não consegui identificar nada de pardo em você, fala a Ângela. Ângela, aqui hoje eu pego menos sol do que antes, mas eu tenho uma tendência de melanina muito grande. Qualquer coisa que eu fique no sol, a melanina já cresce. E eu era bem mais moreninho na época que eu trabalhei para o AS Neves, que eu estava morando no Brasil. Depois que eu cheguei na Inglaterra, eu não escureci tanto ainda. Roberto Delgado, o que é isso? É um outro Delgado? Léo, fui bloqueado pelo Clicério. Ele prometeu só bloquear quem falasse palavrão. Não foi o caso. Estou tentando... Deixa eu ver aqui. Estou tentando contribuir para o SSD. Delgado voltou. Delgado se reinventa. Delgado se regenera. Delgado tem vários nomes, várias caras. Ele é Cristo vivo, ele é Delgado minúsculo, Delgado maiúsculo. Agora eu não sei se esse Delgado aqui é o Delgado de verdade, se é um Delgado cover ou se é um Delgado que tá aqui só pra zoar. Eu lembro, uma coisa que eu sempre queria saber, se o Delgado já foi Gotardo um dia, que quem divertia a gente no início da live era o Gotardo. Agora, galera xingando o Delgado aqui. Não faz isso não, gente. Galera falando aqui do intestino. Libera o Delgado, não precisa. Libera o Delgado que eu te dou 10 conto. Boa noite, Léo Stopper, do Raimundo Xavier. Márcia Rocha. Delgado usa Phonics Down. Delgado é um fígado. Sabadão. Delgado doidão. E o mundo é bom. Sebastião. Galera, deixa eu falar com vocês aqui sobre uns detalhes bolsonarianos. Enquanto o Delgado volta, o Clicério prometeu não excluir o Delgado. Eu não acho que o Clicério tenha excluído o Delgado. Roberto Delgado fala, sou eu mesmo, uai. Pô, mas será que cortaram o Delgado de novo? Desse jeito não dá, né, Delgado? Mas olha só. Galera, o Bolsonaro, eu queria só comentar com vocês, só para vocês entenderem o que está acontecendo, porque é muito feio tudo isso. Bolsonaro, que é um homem que não gosta muito da ideia de ser nem coerente, nem produzir, ele fica nessa coisa de ficar xingando o PT constantemente. As pessoas pensam, nossa, Bolsonaro é um escroto, fica xingando o PT, não precisa disso. Isso é estratégia, gente. A estratégia do Bolsonaro é ficar xingando o PT toda vez que a popularidade cai, porque o Bolsonaro não tem respostas para nada. Eles fizeram um governo todo baseado no oba-oba. Eu volto a dizer, o Bolsonaro é muito estratégico porque ele não está preocupado em fazer certo. Ele está preocupado em fazer de conta que está fazendo certo. Então o Bolsonaro, nesse momento, ele tá nessa luta, nessa loucura dele de ficar falando do PT, aí daí a pouco ele põe um ministro para falar do pé de goiaba, aí aparece um Onyx falando que pediu perdão a Deus, tudo isso é uma grande cortina de fumaça, aí vem o azul e rosa, né? Tudo isso é uma grande cortina de fumaça, um sensacionalismo, um entretenimento para parecer que o governo Bolsonaro é um monte de imbecis e o povo não perceber as atrocidades que vão acontecer por detrás das cortinas. Isso é uma grande cortina de fumaça. Olha, enquanto as pessoas estão preocupadas se é azul ou rosa, se Jesus realmente chegou na goiabeira. E as pessoas estão preocupadas com várias bizarrices do governo, que transformaram o governo Bolsonaro em um grande entretenimento. O Bolsonaro está liberando agrotóxicos, está lutando para acabar com a reserva legal, liberar desmatamento, e essas coisas podem causar grandes prejuízos ao Brasil. Deixa eu agradecer aqui o Sérgio Luiz, que fala, Delgado é legião, porque são muitos. Nossa, isso é do motoqueiro fantasma, né? My name is Legion, because I'm many. Um negócio assim, não é? Eu lembro dessa frase. Né? Uma parafraseando aí, motoqueiro. Gostei muito daquele filme. Principalmente porque o diabo é traído, né? Mas aí, pessoal,
essa questão do Bolsonaro toda hora aparecer com uma bizarrice é exatamente o que o Bolsonaro precisa para se esconder de tantas atrocidades que ele vai cometer. Ele faz uma cortina de fumaça enquanto está todo mundo preocupado aí com esses casos de azul e rosa ou qualquer outra coisa, todo mundo louco com essas doideiras, ele está vendendo, ele está liberando agrotóxico, as coisas bizarras estão acontecendo por trás das cortinas. Eduardo Bolsonaro propõe governo paralelo na Venezuela. É uma proposta interessante para o Brasil, já pensaram se a gente tem um governo paralelo no Brasil? O detalhe é como que uma coisa dessa vai funcionar, qual que é a proposta dele de governo paralelo para a Venezuela, porque o exército está com o Maduro, né? A Rússia está com o Maduro, a China está com o Maduro. Será que será que vai ficar uma pessoa gritando lá dentro da Venezuela, eu sou o rei? E aí quem quiser segue esse governo paralelo, mais ou menos assim, vai surgir um doidão na Venezuela que vai gritar assim, eu sou o governo. Aí você vai chegar dentro de um comércio e vai falar com o comerciante assim, olha, eu estou comprando isso aqui, mas eu quero que o imposto vá para o governo A. Né? Deve ser mais ou menos isso. Tudo que você fizer na Venezuela, agora você vai escolher qual governo, né, olha, eu vim aqui tirar minha carteira de identidade, eu quero que seja expedida pelo governo A. Ou não, olha, eu sou comunista, eu quero uma carteira de identidade Maduro. Ah, não, eu quero uma carteira de identidade Aécio venezuelano. Deve ser isso. Provavelmente é isso que ele está propondo, né? Aí a gente já sabe que, obviamente, se um camarada entrar num comércio e for do Maduro, ele está impedido de comer coxinha. Se ele entrar no comércio e for do Maduro, ele tem que comer pão com mortadela. Seja lá o que for, é uma bizarrice muito grande quando a gente imagina a possibilidade de um parlamentar cogitar um governo paralelo num país onde, obviamente, não é bizarro, né, gente? A gente está falando de um parlamentar que faz parte de toda uma estratégia de alienação. E o maior erro nosso é imaginar que esses caras são imbecis. Eles não são imbecis. Eles sabem falar com imbecis, o que é bem diferente. Né? Aquele camarada que sabe fazer aquele barulhinho que chama galinha, as galinhas vêm todas correndo, um negócio assim, um monte de galinha correndo, ele joga milho para as galinhas. Ele não é imbecil como as galinhas. Ele sabe conversar com as galinhas, mesmo que ele seja mais inteligente que as galinhas. Né? O cara que joga a ração para os porcos e sabe bater palma para o porco vir, ele não é um cara que tem a inteligência de um porco, ele tem mais inteligência que o porco, porém ele sabe falar aquilo da forma que o porco entende. Então o que o Bolsonaro e a equipe do Bolsonaro têm sabido muito bem fazer é falar uma linguagem que os alienados conseguem entender. E não que eles sejam esses alienados. Isso é que é mais importante. E o mais desesperador é que são pessoas preparadas que usam a inteligência para o mal. Eu já vi esse rapaz, o Eduardo Bolsonaro, dando uma entrevista, falando sobre a lei que criminaliza o comunismo. Aí ele traz a mesma frase do Olavo de Carvalho, não, porque o comunismo é tão ruim quanto o nazismo, porque foi responsável pela morte de tantas pessoas, e a nossa lei vai proibir a utilização de símbolos comunistas. Aí você pensa, olha, como que pode uma pessoa, né, me parece que formada em direito, falar que vai fazer uma lei que vai totalmente contra a Constituição, porque a Constituição é a favor da liberdade de expressão. Aí depois que eu fui entender, no início eu pensava que ele era um loucão, então não, é simplesmente frases de efeito. O cara chega, olha, imaginem, gente, a gente fica pensando, a gente tem a tendência de estar distante do senso comum. E a gente não consegue acreditar que dentro do senso comum existem percepções tão imbecis. Imaginem vocês que se um determinado pastor começar a fazer a campanha dele para deputado, falando que ele vai fazer lei para proibir a macumba, ele é eleito por isso. Ah, não, mas espera aí. A Constituição garante a liberdade religiosa. Não, mas o pastor proibiu, prometeu que vai proibir a macumba. E os fiéis não sabem que a Constituição proíbe qualquer tipo de lei contra a liberdade religiosa. Ele prometeu isso e é por isso que ele vai ser eleito. Depois que eu fui perceber, é bem mais fácil você prometer o impossível e desejável do que jogar com a verdade. Quando você joga com a verdade, as pessoas só conseguem te ouvir se elas têm preparação para ouvir a verdade. Se as pessoas não têm preparação para ouvir a verdade, elas preferem correr para uma mentira confortável. Infelizmente,
É essa a realidade que a gente tem para lidar. E olha, pessoal, eu queria agradecer muito vocês pelas pessoas que estão assistindo aqui. Deixa eu ver aqui no Facebook como que está a audiência, 1.300 pessoas assistindo aqui no YouTube, sabadão. Eu agradeço muito ao carinho de vocês. Eu estou vendo aqui, deixa eu ver se eu consigo achar a transmissão no Facebook, só para comentar aqui rapidinho, 128 pessoas no Leonardo Estopa. Deixa eu correr aqui no canal, na página Dilma Resistente, para ver a transmissão aqui. Dilma Resistente, a transmissão foi lá para baixo, 73 pessoas. Então estamos próximos aí de 1.600 pessoas assistindo nesse momento. E eu queria falar com vocês para virem participar aqui pelo YouTube. Isso, porque no Facebook a reprise não vai ser exibida. E eu queria pedir vocês para compartilharem, por favor, essa reprise. Isso é muito importante para que as pessoas recebam essa mensagem. Então, muito obrigado, pessoal, e até amanhã. Durante o dia eu devo fazer alguns testes de transmissão desse sistema que eu estou criando, mas eu vou fazer a live mesmo às 10h30 da noite. Então, muito obrigado, espero vocês amanhã e até lá. Agora, nesse momento, eu queria pedir vocês só para aguardarem um pouquinho, porque eu vou colocar aqui uma claquete e vou lá acionar